Olá, meu nome é Flávia, eu sou farmacêutica do Departamento Técnico da Galena e hoje eu convido você a avançar os seus conhecimentos em saúde articular. Em primeiro lugar, vamos relembrar o que são as articulações. As articulações são uniões funcionais entre os diversos ossos do nosso organismo, cuja função principal é permitir a movimentação do esqueleto. As articulações são compostas principalmente por colágeno tipo 2 e glicosaminoglicanos, os famosos GAGs, que são basicamente o ácido hialurônico, a glucosamina e a condroitina, entre outros. E a função das articulações é a proteção da extremidade dos nossos ossos contra o desgaste e também contra fortes impactos. E para isso é necessário sempre a reposição ou o aumento da produção do colágeno tipo 2 e dos glicosaminoglicanos, que são responsáveis pela resistência ao movimento e também pela lubrificação desse tecido. E hoje em dia nós sabemos que a genética, a idade e fatores biomecânicos, como por exemplo o excesso de peso, ou impacto que os atletas podem causar nas suas articulações, como por exemplo aqueles que jogam vôlei ou basquete, podem provocar desordens em uma ou mais articulações do nosso corpo. Essas desordens podem levar a um processo inflamatório e até mesmo a erosão da cartilagem. E esse quadro pode ser agudo ou crônico, mas sempre leva à dor, inchaço e à perda da mobilidade. Mas será então que essa redução dos movimentos, que essa dor articular são tão preocupantes quanto parecem? E a resposta é sim. Você sabia que a osteoartrite é uma das 10 doenças mais debilitantes do mundo? A Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima que 9,6% dos homens e 18% das mulheres com mais de 60 anos têm ou terão algum tipo de problema articular, sendo que 80% desse grupo apresenta limitações nos movimentos e 25% não conseguem realizar as atividades mais simples do dia a dia, como varrer a casa, lavar a louça ou arrumar a cama. Se você faz parte dessa estatística ou se teve que reduzir o ritmo da prática esportiva em função das dores articulares, você definitivamente precisa do Protect Team Galena. O Protect Team Galena é composto pelo B2Cool, que é o nosso colágeno não desnaturado tipo 2, o Mobili, que é composto basicamente por ácido hialurônico, colágeno e polissacarídeos, o Nutrosa, que é o nosso silício líquido altamente estável, e o Bosviácaba 10%, que é composto por ácaba, ácidos bosvélicos e outros ácidos orgânicos. Esse time pode ser usado isoladamente ou em associação, para promover o aumento da mobilidade, do movimento, do bem-estar e a redução das dores dos nossos pacientes. Então vamos aprofundar os nossos conhecimentos a respeito desses ativos? O primeiro ativo que eu vou apresentar é o B2Cool. O B2Cool é o nosso colágeno não desnaturado para o cuidado das articulações. Ele é produzido pela empresa espanhola Bioibérica, que foi fundada em 1995 e hoje é especialista e líder no mercado mundial em produtos para articulação, como por exemplo ácido hialurônico, glucosamina, condroitina e heparina. Essa empresa conta com mais de 100 produtos em seu portfólio e está presente em mais de 65 países. O B2Cool é composto pelo colágeno não desnaturado tipo 2 ou colágeno nativo, e ele é obtido da cartilagem do frango através de um processo controlado e patenteado que garante a sua eficiência. Mas o que é o colágeno não desnaturado ou nativo? O colágeno não desnaturado ou colágeno nativo é a molécula de colágeno íntegra, é a molécula inteira, semelhante à existente no nosso organismo.
enquanto o colágeno hidrolisado é constituído por peptídeos de colágeno, ou seja, por fragmentos da molécula de colágeno. Assim, ao suplementarmos o colágeno nativo, nós temos uma molécula íntegra de colágeno que vai ter sua ação diretamente na articulação. Ele é eficaz na redução da dor, do inchaço e também proporciona melhora nos movimentos. Tudo isso com uma dosagem de apenas 40 mg por dia. Assim, nós temos baixas doses, porém grandes resultados. O mecanismo de ação do Bicho-Kun é baseado na tolerância oral. Esse mecanismo ele parte do pressuposto de que o colágeno nativo não é absorvido nas vilosidades intestinais. Esse colágeno ele vai ser apresentado às células T regulatórias que vão produzir citocinas anti-inflamatórias, reduzindo dessa maneira a degradação do colágeno endógeno nas articulações. Entre os diversos estudos realizados com colágeno nativo, um deles trata sobre a melhora na dor articular. Esse estudo foi realizado com 39 voluntários com idades entre 45 e 70 anos, sendo que estes voluntários já apresentavam um quadro de osteoartrite. Durante 3 meses, esses voluntários foram suplementados com 40 mg de Bicho-Kun mais 1,5 gramas de paracetamol, ou eles receberam apenas o paracetamol, que foi utilizado como controle. Nos resultados, é possível observar que o Bicho-Kun associado ao paracetamol promove uma melhora de 50% na mobilidade, na dor e na qualidade de vida desses voluntários. Um outro estudo realizado com colágeno nativo trata sobre a melhora da dor e do desgaste articular. Esse estudo foi realizado com ratos que sofreram a indução da osteoartrite na articulação do joelho e durante 14 dias foram suplementados com Bicho-Kun, glucosamina ou com placebo. Nos resultados, pode-se observar que o Bicho-Kun foi capaz de reduzir a dor e a inflamação com consequente melhora no desgaste articular. Um terceiro estudo com colágeno nativo trata sobre a degradação do colágeno tipo 2. Esse estudo também foi realizado com ratos que sofreram a indução da osteoartrite na articulação do joelho e eles foram suplementados durante 14 dias com Bicho-Kun ou placebo. Os resultados demonstram a redução na degradação do colágeno através da diminuição da formação do CTX2, que é um peptídeo diretamente ligado à degradação do colágeno na articulação. Dessa maneira, comprova-se que o Bicho-Kun reduz em até 75% a degradação do colágeno na articulação. O Bicho-Kun ele tem o certificado HALAL e ele é indicado tanto para prevenção quanto também para o cuidado dos danos ocasionados nas articulações em pacientes com osteoartrite, com artrite reumatoide, com osteoartrose ou também para atletas que praticam atividades físicas de alta performance e alto impacto. E ele deve ser utilizado na dosagem de até 40 mg ao dia. Vamos falar um pouquinho sobre o colágeno hidrolisado, uma vez que este tipo de colágeno é um dos mais utilizados para o cuidado e manutenção da saúde articular. E a grande pergunta que fica é: qual a diferença entre o colágeno não desnaturado e o colágeno hidrolisado? Primeiramente, o colágeno não desnaturado é uma molécula íntegra, é uma molécula de grande tamanho. Em compensação, o colágeno hidrolisado é constituído por pequenos fragmentos que são os peptídeos de colágeno. Quanto à absorção, o colágeno não desnaturado ele não é absorvido no trato intestinal. O colágeno hidrolisado, uma vez que é composto por pequenos fragmentos de colágeno, é totalmente absorvido. Quanto
Quanto ao tipo de colágeno, o colágeno nativo ou não desnaturado é composto especificamente pelo colágeno tipo 2, enquanto o colágeno hidrolisado ele é composto pelos colágenos tipo 1 e tipo 2. Quanto ao mecanismo de ação, o colágeno não desnaturado ou nativo conta com um mecanismo de tolerância oral, que é um tipo de mecanismo no qual participa a modulação imunológica, ou seja, o colágeno não absorvido nas vilosidades intestinais. Quanto ao mecanismo de ação, o colágeno não desnaturado ou colágeno nativo tem um mecanismo baseado na tolerância oral, ou seja, ele sinaliza para o sistema imunológico interromper a degradação do colágeno endógeno na articulação, enquanto o colágeno hidrolisado participa da síntese de colágeno. O efeito principal do colágeno não desnaturado é, portanto, a redução da inflamação e da degradação do colágeno endógeno, enquanto o colágeno hidrolisado participa na síntese e na produção de mais colágeno na articulação. Com relação à dose, são necessárias apenas 40 mg do colágeno não desnaturado diário para se obter todos os benefícios. Em compensação, o colágeno hidrolisado já precisa de 5 a 10 gramas por dia para mostrar os seus resultados. É interessante ressaltar que esses dois tipos de colágeno podem ser associados para que ocorra uma sinergia entre os seus diferentes mecanismos de ação. Desse modo, ao se utilizar o B2Q, que é o colágeno não desnaturado ou colágeno nativo, a degradação do colágeno na articulação é inibida. E, ao se utilizar o colágeno hidrolisado, estimula-se a síntese de colágeno endógeno. Dessa maneira, os resultados serão intensificados, a eficácia aumentada e a inflamação, a dor e o desconforto articular reduzidos. O segundo ativo do nosso time de especialistas em articulação é o Mobili. O Mobili é obtido através da crista do frango e é composto por altas concentrações de ácido hialurônico, colágeno e também de polissacarídeos. O seu mecanismo de ação baseia-se na reposição de ácido hialurônico, no estímulo da síntese de ácido hialurônico endógeno e também na reposição de colágeno. Uma vez que esses três componentes são repostos ou a síntese é estimulada na cartilagem, o tecido da cartilagem torna-se muito mais lubrificado, reduzindo assim a inflamação e a dor e aumentando a mobilidade e a flexibilidade articular. Entre os estudos realizados com o Mobili, um deles trata sobre o efeito lubrificante dessa reposição de nutrientes à articulação. Esse estudo foi realizado in vitro com sinoviócitos humanos incubados com o Mobili. Como se pode observar, o estudo demonstra que o Mobili aumentou em 10 vezes a síntese do ácido hialurônico endógeno, promovendo assim o aumento da lubrificação e da mobilidade articular. Um segundo estudo realizado com o Mobili trata sobre a redução da inflamação na articulação e foi realizado com fibroblastos humanos estimulados com citocina pró-inflamatória. A análise desse estudo foi realizada através da medida de prostaglandina E2 produzida, que é uma citocina inflamatória. Foi observado que o Mobili foi capaz de reduzir os níveis de produção da prostaglandina E2, reduzindo assim a inflamação articular. Um outro estudo realizado com o Mobili foi feito in vivo e tratou sobre a redução da dor e do desconforto articular. Desse estudo, participaram 77 voluntários que apresentavam dor e desconforto na articulação do joelho.
39 voluntários receberam 80 mg diários de Mobili e 38 receberam um placebo, sendo que esse estudo teve a duração de 3 meses. Como se pode observar, o Mobili melhorou a dor e o desconforto articular quando comparado ao placebo. Um segundo estudo in vivo com o Mobili tratou sobre a inflamação da membrana sinovial e também da percepção de dor. Nesse estudo, 34 pacientes com osteoartrite no joelho receberam 80 mg diários de Mobili e 36 voluntários que também apresentavam osteoartrite receberam 500 mg diários de paracetamol, que foi usado como controle. Quando comparado ao uso do paracetamol, o Mobili apresentou melhores resultados na redução da sinovite e também da percepção da dor. O Mobili ele é indicado para praticantes de atividades físicas, em especial de modalidades de elevado impacto, como por exemplo vôlei e atletismo. Também é indicado para pacientes que apresentam algum tipo de desconforto ou dor articular, incluindo quem já apresenta artrite, artrose ou até mesmo lesões articulares. A dose usual do Mobili são 80 mg diárias. O próximo integrante no nosso time de especialistas em articulação é o Nutrosa. O Nutrosa é uma fonte estável de silício na forma de ácido ortossilícico. Através de uma tecnologia de fabricação patenteada, os monômeros de silício solúveis, ao entrar em contato com a água, formam o ácido ortossilícico biologicamente disponível. O silício presente no Nutrosa é estabilizado em polietileno-glicol, que é um recipiente inerte. E ele é responsável por manter as moléculas do ácido silícico afastadas umas das outras, impedindo a sua polimerização. O mecanismo de ação do Nutrosa baseia-se no fato de que o silício está diretamente relacionado ao processo de reabsorção e formação óssea, uma vez que ele aumenta a proliferação de osteoblastos, que são as células responsáveis pela formação do tecido ósseo, além de estabilizar as fibras de colágeno, fundamentais para a formação da matriz óssea, e também participa da mineralização da matriz celular. O Nutrosa é indicado para a manutenção da densidade do tecido ósseo, sendo que nesse sentido ele pode ser usado tanto para prevenção quanto para o cuidado da osteoporose, além da prevenção e regeneração de lesões ósseas. O Nutrosa também pode ser indicado para manutenção da densidade da resistência de outros tecidos, como os tendões, os ligamentos e a cartilagem. Nesse sentido, ele pode ser usado para prevenção e cuidado de osteoartrites e osteoartroses e também para prevenção e regeneração de lesões articulares. Para utilizar o Nutrosa, basta administrar de 8 a 10 gotas deste ativo num copo contendo cerca de 30 ml de água, suco de laranja ou outro suco de sua preferência. O importante é ingerir imediatamente. Vale ressaltar que uma gota do Nutrosa equivale a meio miligrama de ácido ortossilícico. O próximo integrante do nosso time de especialistas é o Bosviacaba 10%. O Bosvi é um extrato diferenciado da Boswellia serrata, padronizado em 10% de ácaba, 20% de ácidos boswélicos totais e 35% de ácidos orgânicos totais. O mecanismo de ação do Bosviacaba 10% conta com duas etapas principais. A primeira delas conta com a inibição da 5-lipoxigenase. Essa enzima é gerada na cascata inflamatória a partir do ácido araquidônico e, uma vez que é inibida,
deixa-se de se produzir algumas citocinas inflamatórias, como por exemplo os leucotrienos. A segunda etapa do mecanismo de ação do Bos-Viacaba 10% conta com a inibição da sinalização do fator de transcrição nuclear NF-kappa-beta, que regula a expressão de uma série de citocinas inflamatórias, como por exemplo o fator de necrose tumoral. Assim, ao reduzir a produção de citocinas inflamatórias através de dois mecanismos de ação, o Bos-Viacaba é capaz de reduzir a inflamação e a dor articular, devolvendo aos pacientes a mobilidade. Diversos estudos comprovam a eficácia dos ácidos boswélicos e do ácaba na redução da produção de citocinas inflamatórias e, consequentemente, na redução da inflamação. O Bos-Viacaba 10% é indicado para a redução da inflamação em casos de artrite reumatoide, osteoartrite, osteoartrose e também para redução da dor, inchaço e rigidez matinal das articulações. Ele também pode ser utilizado por atletas que praticam atividades físicas de alto impacto e a dose recomendada é de 200 mg ao dia. Os ativos do nosso time de especialistas em articulação podem ser utilizados isoladamente ou em associação, buscando uma sinergia entre os seus mecanismos de ação, levando à potencialização dos resultados. Dessa maneira, uma sugestão de fórmulas para um paciente que chega ao consultório reclamando de dor e rigidez articular matinal é a utilização de 20 mg do Bitul, 40 mg do Mobilis e 150 mg do Bosvi. Uma outra sugestão é para um atleta que sofre com desgaste articular em função da sua atividade física de alto impacto. Para este caso, esse atleta pode utilizar 40 mg de Bitul e 5 gramas de colágeno hidrolisado. Uma última sugestão para o caso de um paciente idoso que sofre com inflamação e a dor articular, pode-se recomendar a utilização de 40 mg do Bitul e 80 mg do Mobilis. Dessa maneira, utilizando composições diversas, consegue-se a personalização na prescrição para o seu paciente. E não podemos nos esquecer que o nosso time de especialistas também conta com o Nutrosa, o nosso silício líquido, que pode ser utilizado em qualquer um desses casos citados ou outros casos que possam aparecer no consultório, uma vez que o silício ele é fundamental para uma série de processos biológicos em nosso organismo. Obrigada pela sua atenção. Em caso de dúvidas, nós da Galena estamos sempre à disposição. E até a próxima!